Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos estudando a revista de adulto da editora Betel, nesse primeiro trimestre de 2024, que traz por tema Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. A lição de hoje é a lição de número 4, que traz por título Vida Conjugal, Espelho do Relacionamento Cristo-Igreja. O texto áureo está registrado em Efésios capítulo 5, 25, que diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A verdade aplicada diz ainda que a igreja e a família são instituições estabelecidas pelo Senhor Deus, visando o desenvolvimento de seu plano para a humanidade. Meus queridos, nós temos os 3 objetivos da lição e os de hoje. O primeiro deles é apresentar a simbologia da vida conjugal. Segundo, falar sobre a criação das instituições. E o terceiro, mostrar como levar a família a adorar a Deus. O texto de referência está registrado em Efésios capítulo 5, do versículo 24, 25, 26, 27 e 29. Diz o primeiro versículo: De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso motivo de oração hoje é para que as famílias sejam mais atuantes na igreja local, na congregação. E a introdução vem dizendo, irmãos, que considerando que a família é onde tudo começa, trataremos na presente lição da relevância de estarmos atentos ao modelo de relacionamento que encontramos na palavra de Deus para marido e mulher e a parceria que deve ser cultivada entre família e igreja, visando o bom desenvolvimento de ambas. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o primeiro tópico vem falando aqui sobre o simbolismo da vida conjugal. E tomando como exemplo o mistério de Cristo e a igreja, fica mais fácil compreender o propósito da família que nasce com o casamento e se firma numa união conjugal onde precisam destacar o amor e o respeito, assim como Cristo tem pela sua igreja. Esse exemplo de como Cristo trata a sua igreja deve servir de parâmetro aos cônjuges. Então nós vemos aqui que esse simbolismo ele é muito importante, né? Porque assim como Cristo, ele deixou seu trono de glória e desceu a esta terra, e ele se entregou à igreja, se entregou por ela, entregou a própria vida, pagou o preço que tinha que pagar. Da mesma forma, o marido deve também se sacrificar pela sua esposa, amando, respeitando e sendo aquela pessoa que já vimos em lições anteriores, aonde vem falar que o marido é o provedor, é o protetor, é aquela pessoa que vai estar sempre ali para dar todo o respaldo e todo o apoio que a esposa necessita. Da mesma forma que Cristo se tornou, né, o noivo da igreja, ou o esposo da igreja, da mesma forma o marido deve amar sua mulher ao ponto, se necessário for, de dar a própria vida por ela. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto importante é que o modelo está posto para ser seguido. E aí nós vemos o apóstolo Paulo, onde ele aponta o relacionamento de Cristo e a igreja como modelo para a união marido e esposa, conforme está registrado em Efésios capítulo 5, do verso 22 a 25.
E este modelo, segundo Paulo, tem por base Cristo sendo o cabeça e a igreja sendo o seu corpo. Na comparação, é o reflexo um do outro. Então, o casamento não só reflete a socialização do homem e da mulher, nem só uma união social e solene, mas o ideal de Deus para todos os casamentos, com uma relação muito próxima da noiva de Cristo, que é a igreja, e o próprio Cristo, que é o noivo. É este modelo celestial e espiritual que Cristo exemplifica para os cônjuges. Precisamos segui-lo para o nosso casamento, para que o nosso casamento seja abençoado por Deus, como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Toda a sociedade precisa de um dirigente, de um líder, alguém que responda pela instituição. Então, no caso da instituição familiar, o homem é o líder, é o cabeça, é aquele que administra, é aquele que dirige. No caso, a igreja, o cabeça é Cristo. Agora, um não pode viver sem o outro. Nós vamos ver no decorrer desta lição que famílias fortes, teremos igrejas fortes. Famílias fracas, teremos igrejas fracas. Então, a instituição família, ela veio antes da igreja, mas uma complementando a outra. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos ainda que, como Cristo sustenta e alimenta a sua igreja, assim o marido tem o dever de sustentar e alimentar a sua mulher, provisões domésticas, espirituais e emocionais. O marido precisa dar conforto e proteção ao seu cônjuge. Como Cristo trata bem a sua igreja, assim também o marido deverá fazer o mesmo à sua esposa e não tratá-la asperamente ou de qualquer jeito, conforme está registrado em Colossenses capítulo 3, 19. Como Cristo se entregou pela igreja, o marido tem o dever de se entregar pela esposa a fim de fazê-la feliz. É difícil, é uma tarefa difícil, talvez para muitos seja, mas quando se tem amor verdadeiro, isso não é difícil. E você vai fazer o possível e o impossível para ver a sua esposa feliz, para proporcionar a ela momentos de alegria, de felicidade. E é exatamente isso que Cristo faz com a igreja. E é exatamente isso que o esposo precisa fazer pela esposa. Bendito seja o nome do Senhor. No segundo ponto, o amor e o respeito firmam o casamento. Imagine um amor, entre aspas, aonde não existe respeito, aonde não existe consideração, não tem como prevalecer. Então, assim como Cristo ama a sua igreja e a sua igreja o reverencia, assim também o marido deve amar a sua mulher e a mulher deve reconhecer e respeitar o seu marido na sua posição como líder espiritual. Irmãos, isso aqui é sério. Tem muitos casais hoje que estão vivendo em grandes conflitos porque o marido perdeu a mão. Já não existe mais o respeito, já não existe aquele respaldo, né, que precisava ter. A mulher já não tem consideração pelo marido, já não tem respeito por ele, desfaz o que ele faz, desmente o que ele diz. É muito complicado. E aqui, o amor e o respeito é que vai fazer, eles se tornam como colunas para firmar esse casamento. Então, quando a mulher reconhece e respeita o seu marido na sua posição como líder espiritual, conforme registra Efésios capítulo 5, verso 33, como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher está sujeita ao marido, em amor, respeito, cooperação, consideração e na sua missão. Qual é a missão da mulher? A princípio, a missão da mulher, nós podemos destacar que a missão da mulher é ser a adjuntora do marido, é ser uma com ele. Segundo, ser a mãe e educadora dos filhos. E terceiro, promover a paz e a comunhão dentro do lar. Então, é isso que precisa acontecer dentro de um casamento, entre outras coisas que poderíamos citar aqui. Então veja que o amor é sempre paciente e bondoso, o amor não gosta de injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa, não se porta inconvenientemente ou de forma indecente.
O amor não exige que se faça só o que ele quer, nem é melindroso. Se você ama alguém, será autêntico, genuíno para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, esse, irmãos, é o antídoto para um casamento feliz, né? É claro que, como já disse em lição anterior, é impossível se levar um casamento à frente ou avante sem a presença do Senhor. É por isso que a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz que nós precisamos casar no Senhor. O casamento, ele tem que ser algo preparado por Deus, porque não é fácil viver uma vida a dois num casamento. Encontra-se muitos obstáculos, muitas coisas surgirão no decorrer dos anos. E se o amor não tiver realmente derramado em nossos corações, se não houver amor original e se não tiver a presença de Deus, esse casamento vai estar fadado ao fracasso, às contendas, às discórdia e uma série de coisas. Por isso que hoje muitos casamentos se acabam porque falta o tempero, né? Falta a terceira volta do cordão de três dobras, né? Você e a sua esposa são duas dobras e a terceira é Cristo. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Suporta, aguenta peso. Bendito seja o nome do Senhor. No terceiro lugar, nós temos aqui que a sujeição se estabelece no temor do Senhor. Sujeição vem do grego hipotazo, que significa subordinar, submeter-se ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Só com temor e amor a Cristo podemos suportar e sujeitar-se um ao outro. Efésios capítulo 5, verso 21. Nós falamos também, irmãos, que quando a gente se casa, eu passei por isso, acredito que muitos irmãos também são casados, já experimentaram isso, a gente vem trazendo bagagens. Cada um foi criado de uma forma, foi educado de uma forma, a gente tem os nossos gostos, nosso jeito, e quando a gente se une com a nossa esposa ou a esposa se une com o marido, leva um tempo para adaptar. E nem sempre haverá uma mudança no sentido de que eu vou conseguir mudar a minha esposa e ela vai ser igual a mim. Ela vai pensar como eu, vai falar como eu, vai agir como eu. Da mesma forma acontece com a esposa. O marido não consegue mudar a esposa e nem a esposa consegue mudar o marido. Cada pessoa tem uma maneira de pensar, de raciocinar, de ver, de entender. Mas o que acontece na prática é que quando você se une e esse amor de Deus é derramado no coração, isso passa a ter uma comunhão. Cada um tem a sua diferença, mas convive e procura sempre chegar num consenso. É por isso que é importante, quando for tomar uma decisão, os dois precisam sentar e discutir o assunto e achar a melhor maneira, porque se for deixar pela mulher, ela tem lá a visão dela, o ponto de vista dela, que muitas vezes vai ser diferente com o do homem. Então, quando os dois conversam, quando os dois se acertam, então a probabilidade de sair alguma coisa errada ou de deixar alguém insatisfeito é mínima. É por isso que tem a sujeição. E sujeitar muitas vezes, irmãos, é importante. Diz-se de um adágio popular que diz que 2 bicudos não se beijam. E se a gente analisar, é verdade. Então, para que possa haver consenso, é preciso sentar, é preciso, muitas vezes, dialogar, discutir, ver a melhor forma e a melhor maneira. E uma delas é sujeitando-se, assim como a igreja é sujeita ao Senhor, se sujeita a Cristo, a esposa deve se sujeitar ao marido e o marido se sujeitar muitas vezes à esposa, porque muitas vezes o marido, para não levar adiante aquela discussão que muitas vezes não está trazendo nenhum tipo de fruto, muitas vezes ele abre mão, fala, não, tudo bem, vamos fazer assim, né? Alguém às vezes precisa ceder, irmãos. Mesmo que lá na frente, aquilo que foi feito no ímpeto do calor, da discussão, venha a dar errado e tenha que começar do zero de novo e fazer da forma certa. Mas muitas vezes
é preciso que alguém ceda, mesmo sabendo que aquilo vai estar fadado ao fracasso. É preciso que haja, né, um dos dois venha a ceder. Bendito seja o nome do Senhor. Com a submissão vertical, fica muito mais fácil ter a submissão horizontal. Então, quando nós trazemos Deus para a família e invocamos o nome do Senhor, oramos juntos e planejamos juntos, né, buscando sempre a direção do Senhor, nós estamos tendo uma submissão vertical, e aí o resultado é que a submissão horizontal ela fica perfeita, porque sejam humildes e amáveis, sejam pacientes maridos e mulheres uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas, aturando as deficiências, aceitando os limites e compreendendo a intelectualidade de cada um, conforme registra Éfesos capítulo 4, verso 2 a 3. A sujeição só funciona no vínculo da paz que une marido e mulher. Quando você aceita esta proposta, você está cumprindo o papel de Cristo com a igreja. Então, trazendo isso aqui, trocando isso aqui em miúdos, se a gente fosse analisar a situação que se encontrava a humanidade, quando Jesus veio, se entregou por ela, né, sem exigir nada, ele simplesmente pegou os nossos fardos, nossos pecados, né, as nossas incoerências e assumiu o nosso lugar e nos deu a paz, como diz o profeta Isaías, a paz que estava sobre ele, ele passou para nós. E tudo que era ruim que estava sobre nós, ele tomou sobre si. Então, da mesma forma, no casamento, nós precisamos relevar e muitas vezes fazer de conta que não vemos as incoerências que um apresenta, o outro, porque se formos levar tudo no ferro e no fogo, querer levar tudo como muitas vezes a gente fala aí, né? Comigo é 8 ou 80, irmãos, é complicado. Então, nós temos que sujeitar uns aos outros, tolerar, suportar muitas das vezes, aconselhar quando preciso, e se a coisa desgringola, dá um tempo, ter muito cuidado para não querer tratar de um assunto no calor da discussão, porque não vai resolver, pelo contrário, vai piorar. Então, tudo isso é necessário ter compreensão. E é claro que a solução para todas essas dificuldades, elas só são dirimidas quando nós temos o temor de Deus em primeiro lugar, nos sujeitamos ao Senhor e ele faz parte do nosso cotidiano. Então veja que se Cristo manifestou seu sacrifício pela sua igreja, né, todo sacrifício para nos mantermos unidos no casamento vale a pena. Tudo que tem valor paga-se um preço. Precisamos entender que ninguém vive só de vitórias. Mesmo assim, para a vitória tem uma cruz, um sacrifício, mas a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Ele nos garante isso. Grande é este mistério, revelado em Efésios capítulo 5, versículo 32, Cristo e a igreja. No segundo tópico, nós temos aqui a criação das duas instituições, a instituição família e a instituição igreja. São duas instituições criadas no intuito de uma abençoar a outra. A família foi criada ainda no Jardim do Éden, por Deus, conforme está registrado em Gênesis capítulo 2, versos 18 a 24. E a igreja foi criada por Jesus muito propriamente na conversa do Senhor Jesus com Pedro, lá em Mateus capítulo 16, verso 18, na qual Jesus disse que edificaria sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Em Atos capítulo 2, depois do dia de Pentecostes, vimos o avanço desta igreja poderosa. Já no ponto 1, tópico 2, a relação entre família e igreja. Deve haver uma íntima relação entre família e igreja, conforme está registrado em 1 Timóteo capítulo 3, 5. A igreja é composta de famílias que se reúnem e a igreja precisa de programações que envolvam toda a família. As famílias precisam preservar a igreja, ajudando a mantê-la de portas abertas, isso falando financeiramente, ajudando no trabalho, ou seja, doando mão de obra e contribuindo para que ela não perca a sua identidade, ou seja, valores cristãos. Deve haver uma reciprocidade em a família preservar a igreja e a igreja preservar a família. O papel preponderante das duas é fazer discípulos
e ser exemplos para o mundo. Quando uma das duas não cumpre o seu papel ou traz escândalo, os prejuízos são incalculáveis. Em outras palavras, a relação entre família e igreja, ela deve ser mantida. Nós temos passado por alguns momentos difíceis, principalmente depois da pandemia, que muitas famílias se afastaram da igreja. E com esse advento, vamos dizer assim, após essa pandemia, muitos programas televisivos foram criados. E hoje você tem a oportunidade de participar do culto em casa, né? E muitas famílias, elas têm deixado de ir ao templo, né? E participa do culto online, como a gente costuma dizer, ou pela televisão, ou por via internet, etc, etc. Pois bem, essa relação entre família e igreja, ela não pode terminar. É muito importante que as famílias voltem a participar da comunhão, juntamente com os outros irmãos no templo. A igreja precisa se reunir, porque, irmão, a igreja ela é composta de famílias que se reúnem para adorar, para magnificar o nome do Senhor. É junto dos demais irmãos que nós sentimos a presença do Senhor. É ali onde nós recebemos o pão vivo que desceu do céu através da ministração da palavra. Porque se continuar assim, irmãos, daqui um dia, o pastor vai estar sozinho no púlpito pregando, talvez para centenas e, por que não dizer, milhares de pessoas, mas cada um no seu canto. E o gostoso é você estar junto, participando dessa comunhão junto, sentindo alegria junto. É isso que o comentarista vem nos passando através desta lição. A igreja é composta de família que se reúne e a igreja precisa de programações que envolvam toda a família, né? No caso da escola dominical, existem os departamentos, né, de berçário, de pré-adolescentes, de adolescentes, de jovens, de adulto. Então, todas as classes precisam ser acompanhadas e administrada por alguém que tenha capacidade de poder estar passando a palavra de Deus, né? Nos cultos, é importante que tenhamos a participação do grupo das irmãs, do grupo de jovens, das crianças, dos adolescentes, do coral, da orquestra, enfim. Ali é o momento em que nós adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade. E isso tem feito falta. Em alguns lugares as igrejas estão completamente vazias, porque o povo acostumou a ficar em casa e agora já não vai mais ao templo. E nós vemos aqui que é importante, isso é importante, a igreja precisa ser ajudada financeiramente, os irmãos precisam ajudar com a mão de obra para manter o templo de pé, organizado, os irmãos precisam contribuir para que ela não venha perder a sua identidade, ou seja, os valores cristãos que são implantados na igreja por intermédio da palavra de Deus. Então, são pontos importantíssimos que nós precisamos avaliar e precisamos colocar em prática, e isso só é possível por meio da família. Pai, esposa e filhos, todos juntos na presença do Senhor, lá no templo, glorificando e exaltando o nome do Senhor e, principalmente, aguardando o momento glorioso da sua volta. Um outro ponto aqui importante é que a igreja, ela é uma defensora da família. Ela não é apenas mas eu tenho convicção que ela é uma defensora da família, porque ela é composta pela família. Então veja que a igreja tem um carinho todo especial pelas famílias, pois as famílias, estando fortes, por sua vez as igrejas também estarão fortes. São muitos os desafios da igreja para manter a família estruturada e a família tradicional. Um dos ministérios da igreja mais solicitado hoje em dia, é para a preservação da família e o cumprimento de seus significativos propósitos e objetivos. Os ataques vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos. Estamos assistindo uma aberração e uma afronta aos princípios da palavra de Deus, ferindo a lei divina da natureza humana.
A igreja defende a família porque ela está de posse das leis de Deus, as sagradas escrituras por meio dos sacerdotes, pastores e ensinadores que manejam bem a palavra da verdade, conforme 2 Timóteo, capítulo 2,15. Por isso, a igreja deve sempre procurar homens fiéis e idôneos para ensinar aos outros, conforme 2 Timóteo 2,2. A igreja é agraciada com uma família forte e ordeira. Então, meus amados irmãos, nós estamos vivendo numa época em que o mundo está sendo bombardeado, e por que não dizer a igreja está sendo bombardeada por diversas ideologias, né? E todas elas trabalhando para a desconstrução da família. Então é necessário que a família esteja unida e que a igreja esteja firme através dessas famílias para continuar ensinando a verdade, mostrando a verdade, porque é através da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, que nós vamos conquistar famílias para o reino dos céus e manter a ordem que foi um dia estabelecida pelo Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Por outro lado, irmãos, a família, ela é promotora da igreja. Veja que a participação da igreja faz parte da base espiritual do lar. A família é onde tudo começa. A família veio antes da igreja. As famílias precisam dar o respaldo que a igreja precisa. Uma igreja não pode ser forte, viva e santa com famílias fracas na fé. A relevância da família é ensinar aos filhos desde cedo a ter bons hábitos e andar no caminho do Senhor, conforme Provérbios 22 e verso 6. A relevância da igreja começa na família. As famílias devem estar comprometidas e serem participantes das atividades na igreja. Quando a família sente prazer em estar na igreja, Deus usa a igreja para fazer da família um lugar agradável. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da sua família. Então, é uma mão lavando a outra e as duas se cumprimentando. Então, meus amados irmãos, o segredo é mantermos a nossa família na presença de Deus. É difícil? Não é fácil. É difícil, sim, mas não é impossível. Eu lembro da época em que era costume dos irmãos fazer o culto doméstico. Não existia tanta coisa como existe hoje. A tecnologia, essas coisas não existiam naqueles idos aí há 50 anos atrás, né? Mas a família se reunia mais. Café da manhã, todos estavam juntos, participando do café, participavam do culto doméstico, no almoço, no jantar, a oração à noite, independente de ter havido culto ou não. A família se reunia antes de dormir, lia um salmo, um texto bíblico qualquer, oravam a Deus, iam dormir de manhã. Todos nós fomos instruídos a levantar de manhã, dobrar os joelhos, orar, depois participar do culto doméstico, com a lição da escola bíblica dominical. Você pode observar que na lição você tem aí um esboço, né, que são as leituras complementares. Começa na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Além de ler textuário, verdade prática, você lia o versículo do dia, cantava o hino, orava, tomava o café e cada um ia para a sua lida. Mas hoje mudou. Esse pós-modernidade trouxe muita modernidade. As pessoas hoje já não têm tempo mais, muitas vezes, nem de olhar no rosto um do outro. Levanta correndo, atropelando tudo, atrasado muitas vezes não lembra de orar. Então o distanciamento de Deus muitas vezes tem sido enorme. O distanciamento de uma leitura sistemática da Bíblia também. Ir ao templo muitas vezes uma vez por semana, quando vai, porque sempre tem alguma coisa mais importante, mais urgente para fazer. E o Senhor muitas vezes tem ficado para segundo, terceiro plano, ou não tem ficado em plano nenhum. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque uma família forte e sadia espiritualmente falando só se consegue quando nós aplicamos os valores bíblicos nessa família, quando nós nos voltamos 100% ao Senhor. Estamos no mundo, mas como disse o Senhor Jesus, mas não somos do mundo. Porque se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas nós não somos do mundo, aqui somos forasteiro, nós estamos de passagem. Então, o único legado que nós podemos deixar quando partirmos é a família, são os nossos filhos, são os nossos netos, bisnetos,
que darão sequência à igreja do futuro, se Jesus não voltar até lá. Mas se nós não cuidarmos desta plantação hoje, dos nossos filhos, e conduzi-los no caminho que eles devem andar, e sendo o exemplo, pai e mãe sendo o exemplo, com certeza, nós não teremos uma igreja forte no futuro, porque, como diz muito bem o comentarista, teremos uma família fraca que, por sua vez, terá uma igreja fraca. E o objetivo é termos famílias fortes para que possamos combater todos os males, todos os venenos que têm se levantado para desintegrar a família, para desestruturar a família. Bendito seja o nome do Senhor. E no terceiro e último tópico, levando a família a adorar a Deus. O culto é uma verdadeira oportunidade de a família estar junta para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. O culto leva a família, além da adoração e devoção, à oração em agradecimento pelas dádivas recebidas, como também para clamar por outras situações peculiares que acontecem dentro da família. Portanto, a igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida, né? Por outro lado, a igreja proporciona ambiente de união, comunhão e unidade. E, em terceiro, a igreja é promotora de paz e de instrução para a santidade. Tudo isso nós vamos aprender na igreja. Muitas vezes, depois de um dia cheio, um dia de muitas dificuldades, de muitos problemas no trabalho, você vai ao templo e lá toda aquela tensão, toda aquela ansiedade, todo aquele nervoso, ele passa, porque o Senhor tem a palavra que vem, né, direcionada ao teu coração, e ele vai cumprir com a sua palavra conforme ela foi direcionada. Ela vai cumprir e vai trazer o resultado, bendito seja o nome de Deus, de acalmar a tua alma, acalmar a tua mente, e aquilo que não foi possível fazer naquele dia, no dia seguinte você vai conseguir realizar. Quando você não vai ao templo, você vai ficar com aquela angústia, você vai ficar com aquele problema, e no dia seguinte aquele problema vai se acumular mais ainda. E isso é prejudicial para a tua vida física, para a tua vida mental e para a tua vida espiritual. Portanto, a importância de estarmos no templo, de estarmos na igreja, porque a igreja é um ambiente para aliviar as tensões da vida. No segundo lugar, nós falamos que a igreja proporciona ambiente de união, comunhão e unidade. Lá, independente da raça, da cor, do poder aquisitivo, nós temos união uns com os outros, porque é o amor de Deus, é a comunhão com Deus que nos une, né? Passamos a ter essa comunhão e passamos a ser uma unidade, todos em volta da mesa, se alimentando do pão glorioso que vem do céu, do verdadeiro pão que alimenta e que sacia a fome da alma, a água que sacia a nossa sede, bendito o nome do Senhor Jesus. E por último lugar, a igreja ela é promotora da paz e de instrução para a santidade. Além do Senhor, através da sua palavra, nos dá paz, como disse Jesus, a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o homem a dá, como o mundo dá. Então nós temos paz com Deus e passamos agora a viver em santidade. Santidade é viver separado do mundo, a cada dia evitando o pecado, nos desvencilhando das coisas que muitas vezes entristece o coração de Deus, para gozarmos sempre desta paz e desta comunhão perfeita. Meus amados irmãos, no enfrentamento, né, dos vários conceitos contrários aos valores e princípios bíblicos que têm surgido, é relevante que cada lar e igreja local sejam ativas e produtivas, agências para disseminar, promover, solidificar e ajudar o povo de Deus a não se render à cultura mundana contrária ao estabelecido pelo Senhor Deus, Criador da família e da igreja. Portanto, a igreja precisa continuar lutando, as famílias precisam continuar lutando para que estes valores diabólicos, eles não venham interferir na comunhão da igreja, que ele não venha desestruturar a família, fazendo com que ela desapareça da terra. Porque a família, irmãos, é uma instituição divina. Foi Deus quem criou a família
e Deus criou a família com um propósito. Bendito seja o nome do Senhor. Chegamos ao final desta lição, agradecendo a Deus pela tua vida, pela tua companhia. Que Deus continue te abençoando. Você que tem nos acompanhado, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, venha fazer parte desta família, deixe o seu like, ative o sino o sininho aí de notificações para que você seja avisado no momento em que colocarmos novos vídeos, e também não deixe de fazer aí o seu comentário. Comente, diga para nós o que você tem achado das lições, o que isto tem causado na tua vida espiritual. Nós ficamos felizes em poder te responder. Fique, portanto, todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.